pessoal que está nos acompanhando aqui no Segurança e Defesa TV. Hoje estou aqui com o Frederico ao meu lado e aqui embaixo eu estou com Carreira, ambos com formação policial, graduados em Ciência de Polícia e de Segurança Pública. Além disso, Frederico e Carreira são professores e contam com livros publicados na área do direito e no campo policial. Queria agradecer a presença deles aqui no canal Segurança e Defesa e já pergunto para o Frederico, dada a nossa audiência aqui, o plenário do Senado aprovou nessa última terça-feira, Frederico, o projeto que institui a Lei Orgânica das Polícias e dos Bombeiros Militares, né? Dos estados, Distrito Federal e dos territórios, quando apareceu um território. A matéria teve como relator o senador do PT, isso chama-nos atenção, e agora segue para a sanção presidencial. Frederico, boa noite. O que a gente pode esperar após a aprovação do plenário do Senado? Qual o próximo passo? Rodney, boa noite. Meu amigo Sérgio Carreira, coautor em várias obras, satisfação em revê-lo mesmo que pelo vídeo. E nós que estamos distantes, meu amigo Sérgio na capital federal e eu e Rodney aqui em São Paulo. Rodney, obrigado. Tema mais do que atual, canal sempre mantendo a contemporaneidade dos assuntos e é o que importa. Bom, primeira coisa que me parece meio óbvia, sendo aprovado pelo plenário do Senado, significa ainda que o Decreto-Lei 667/69 continua em vigor. Isso é meio óbvio, a primeira questão. Bom, a matéria agora ela vai para o presidente da República e ele tem duas opções. Ou ele faz a sanção ou ele faz o veto. E o veto pode ser de duas formas. Um veto jurídico, ou seja, a assessoria jurídica dele ali, acredito que por meio da Advocacia Geral da União, pode apontar algumas questões que ensejam uma afronta, seja à Constituição Federal, seja até mesmo algum tratado internacional de direitos humanos do qual o Brasil seja aderente, seja signatário. Alguém que conhece um pouquinho de processo legislativo já pode perguntar, mas isso já não foi visto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, casa iniciadora, e do Senado, casa revisora? Sim, mas mesmo assim temos milhares de casos concretos de veto jurídico. Ou o presidente pode optar por um veto político, ou seja, ele não precisa motivar o veto político. O veto jurídico ele vai apontar o artigo 3º, o artigo 19, o artigo 23, afronta a Constituição, afronta o Tratado Internacional, neste ou naquele quesito. Agora, em relação ao veto político, ele apenas aponta que não há interesse político para o governo dele aprovar, sancionar aquela questão. De toda forma, ele vai ter aí 15 dias úteis da data do recebimento, então foi a plenário, fechou anteontem, o presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso, manda para o chefe do Executivo, ele tem 15 dias úteis e deliberado e passado esse prazo, se ele se manifestou antes, e com algum veto, ele tem 48 horas para comunicar as razões do veto ao presidente do Senado Federal. E decorrido um prazo de 15 dias corrido, não úteis, né? O primeiro que eu falei, 15 dias úteis. No silêncio, né, vai importar, então, uma sanção. Ou seja, em outras palavras, o presidente recebeu, ele corre um tempo que ele tem que se manifestar. Se ele nada o fizer, sanção total. Se ele o fizer, aí vamos ver qual que vai ser a deliberação do chefe do Executivo e lá na frente, por óbvio, o Congresso pode derrubar os seus vetos. Inicialmente é isso, esses são os próximos passos, né? Boa, nós estamos aqui com uma boa quantidade de pessoas no ao vivo, falando para o pessoal que está nos assistindo, faço perguntas para os nossos especialistas, Frederico e Carreira, ambos com currículos policiais, professores, doutrinadores aí, então muita competência. Eu queria passar uma pergunta para o Carreira, para quem não conhece. No âmbito internacional, ele participou de diversas missões de paz pela ONU, em relação ao Alto Comissariado de Direitos Humanos. Foi negociador de uma ocorrência bem difícil aí em Brasília, eu sei disso. E nessa experiência, Carreira, de você conhecer mais de 40 países em missões, essa lei que é aprovada agora para os nossos policiais, para os nossos bombeiros militares, ela traz alguma aderência com as normas internacionais de outras polícias? Boa noite, Roger. Obrigado pelo convite, meu amigo Frederico.
meu coautor e auxiliar em tantas publicações e pesquisas. Bem, para iniciar, eu gostaria de dizer que a luta dos parlamentares nas associações para a publicação de uma lobby, ela tem o seu mérito, né? A gente não pode desmerecê-la, porque existe muito lobby anti-polícia militar, anti-bombeiro militar, e então é importante frisar que essa luta, para se publicar do jeito que foi publicada, ela foi travada e muito sangue foi escorrido. Então, é um mérito para aqueles que estavam envolvidos. Mas, analisando, de fato, o texto, né, como foi sancionado tanto na Câmara como no Senado, a gente observa que grande parte do texto já tem uma previsão normativa legal, né? E, infelizmente, eu vejo, né, como eu já expus para alguns, inclusive para o Frederico, que perdemos uma grande oportunidade de colocar as nossas polícias, e quando eu falo polícia, eu generalizo ali todas as instituições policiais das unidades federativas e bombeiros militares, num nível equivalente a países africanos e a países asiáticos, né? Eu gosto de citar e trazer exemplos que essa configuração, inclusive de hierarquia, apenas para fins de mera ilustração, ela está muito abaixo dos demais países da América do Sul e Latina, abaixo do nível de países em conflitos armados, em guerra na África, e na Ásia também. Eu não vou nem colocar nível Europa, né, nível Estados Unidos, Canadá, porque aí a gente já estaria muito, muito distante. Mas, enfim, eu acho que a gente poderia ter aproveitado principalmente para fazer uma cisão, uma ruptura necessária dos conceitos de defesa e segurança pública, que no Brasil se mesclam, onde aspectos de segurança pública e defesa no Brasil muitas vezes são considerados como sendo da mesma seara, algo que não é mundo afora, não é visto dessa forma em qualquer país do mundo, salvo na região do Sahel africano, onde estão em guerra há muitas décadas e lá realmente essas questões se misturam. Fora isso, a gente poderia discutir artigo por artigo e debater e fazendo comparações com outras polícias do mundo, como, por exemplo, a OTAN, quando faz a classificação de instituições militares na Europa e fazem correlações com o Brasil, por exemplo, né, e a gente vê alguns artigos como nível superior, a gente está no nível onde, infelizmente, o nosso início, soldado, que é um termo utilizado apenas em 5 países do mundo, porque é uma patente exclusivamente de Forças Armadas. Quando a gente coloca soldado, só o Brasil e outros 4 países que fazem parte da União Soviética utilizam esse termo em instituições policiais, por ser meramente, exclusivamente de Forças Armadas. Então, o soldado para a OTAN é aquele que é o taifeiro, é o rancheiro, é o que faz limpeza em instituições de acordo com o conceito e codificação internacional imposta pela OTAN e outros organismos internacionais. Enfim, apenas para apresentações, a gente pode debater tema a tema, item a item dos artigos previstos na legislação. Nós estamos com mais de 100 pessoas conectadas, todos conversando sobre a nova lei da Polícia Militar. Eu agradeço a presença de todos. Quem não é inscrito no canal, já se inscreva. Eu vou deixar o contato dos 2 palestrantes, né, os 2 entrevistados aqui embaixo, no final, a descrição do vídeo, para vocês tirarem as dúvidas particulares. O Carreira Fred bem explicou que nós perdemos o time, nós perdemos uma oportunidade de, talvez, avançar um pouquinho mais na legislação policial. Eu lembro... Fui para a Turquia, fui para alguns países da Ásia e eu percebo bem o que é polícia, o que são forças armadas, lá não se misturam, mesmo que tenha terrorismo, são coisas diferentes, né? Mesmo no Chile, hein? Mesmo no Chile. Mas você trouxe a baila, Fred, sobre o decreto 667. Ele vai ficar em vigor, não vai ficar em vigor? E ainda tem uma pergunta, depois de sancionada, né, depois de aprovada, quanto tempo, né? Quanto tempo que essa lei vai entrar em vigor, né? Eu queria que você fizesse um paralelo, decreto 667 e entrar em vigor essa lei, mesmo se já ter abordado esse assunto anteriormente. Bom, falar um pouquinho, então, primeiro do decreto 667/2021,
69, né? O fato de você tê-lo há 53, 54 anos, por si só, o faria uma norma antiquada, por si só teria a necessidade de demovê-lo, de revogá-lo. O fato de outras categorias possuírem leis orgânicas. Quando a gente fala em lei orgânica, para quem estuda um pouquinho essa questão de legislação, você já vai para uma referência dos municípios, né? A gente tem a Constituição Federal, nós temos a Constituição dos 26 estados, e a gente não tem uma Constituição municipal, como também não tem no Distrito Federal, a gente tem lei orgânica. Então, quando você fala em lei orgânica, você já traz para si aquela referência daquela lei máxima daquele órgão. Então, a lei máxima aqui da cidade de São Paulo é a lei orgânica do município, a lei orgânica do Distrito Federal. Claro, abaixo, no nosso caso aqui em São Paulo, da Constituição Paulista de 89, por óbvio, abaixo da Constituição Federal de 88, e talvez para muitos uma novidade, abaixo aí, pelo menos hoje, uma infinidade de tratados internacionais sobre direitos humanos que o Brasil ficou signatário. Acontece que uma legislação boa é uma legislação que a gente chama assim, autônoma, genérica e abstrata, ou seja, que ela sobrevive ao longo do tempo e da evolução. Quanto maior a legislação, quanto mais ela quer buscar especificidades, maior dificuldade ela vai ter de se sustentar de uma forma contemporânea ao tempo, né? Então, eu fiz uma análise do decreto, nesses 24 anos, ele suportou aí mais de 80 alterações finais em seu artigo, em seu texto, considerando que ele tem apenas 30 artigos, claro, né? Cada artigo tem incisos, parágrafos, mas em 5 inserções legislativas, vamos assim chamar, ele suportou 80 alterações. Poxa, a nossa Constituição, com 30 e poucos anos, tem mais de 100 emendas, né? Ou seja, porque é muito analítica, ela vai indo muito. Então, assim, a primeira questão, havia a necessidade de ter uma lei orgânica para a Polícia Militar? Olha, a gente tem a lei orgânica, por exemplo, da magistratura, que é de 79, portanto, antes da Constituição Federal de 88. Você já tem uma lei orgânica mais moderna do Ministério Público, que é de 93, e assim por diante. O que acontece é o seguinte, quando surge uma nova Constituição, a Constituição Federal nossa é de 5 de outubro de 88, é como se surgisse um novo estado jurídico. É como se a gente resetasse. Para quem tem carro, é você colocar lá o seu dedo indicador no odômetro parcial e zerar. Então, eu pego todo o ordenamento jurídico brasileiro e faço uma comparação de compatibilidade vertical com a nova lei superior. Então, é como se fosse dar uma sobrevida. E você já tinha ali vários dispositivos no decreto-lei, muitos apontam ainda dessa herança do ato institucional mais famoso, ou mais repulsivo, depende aí da sua ótica, que é o AI-5, e que urgia essa necessidade de se fazer, então, uma nova lei orgânica. Acontece que tem um senão aí da lei orgânica, né? O seu projeto de lei originário é de 2001, e só agora, no final de 2023, é que ele foi concluído. Você pode pensar, mas por que isso? Ele ficou tanto tempo parado? Muito tempo parado. Eu enxergo como aquele abacaxizão ali que ficou naquele canto e que ninguém quer ir lá descascar. Então, nesse introito, como já fez a menção aqui ao Carreira no início, eu estendo aqui os meus cumprimentos ao deputado federal, capitão Augusto, que garrou no pescoço aí desse abacaxi cascudão lá no canto e fez girar. Aproveitou uma oportunidade da Covid-19, abriu uma questão que era inédita ali de audiências públicas durante anos de forma virtual. Então, foi uma questão amplamente discutida, né? E ela, então, vai ficar à mercê aí de entrar. Sobre o seu período, vou até dar uma olhada aqui, se o período de entra em vigor... confesso a você, Carreira, só que na parte final
para vigorar, ficam revogados. Não tem vacatio legis. Em vigor na data da sua publicação. Não tem vacatio legis. Isso já respondendo o pessoal, viu, Fred, que está nos perguntando aqui. Não tem vacatio legis, já implementa de imediato. Nós que estamos na mesma faixa etária, tipo Matrix, lá no começo, já aquela voadora, arranca o decreto 667, já entra em vigor, mas a questão é, será que vai dar tempo este ano? Não vai? Eu acredito que sim, que possa dar tempo aí, 9 de novembro, possa dar tempo. Então não tem vacácio, e aí esse introito aí do porquê também na necessidade dessa substituição legislativa. Nem é uma substituição, né? Quando você pega a ementa do Decreto-Lei 667, ele fala que ele reorganiza, né, as polícias militares e tal, e a gente traz, claro, uma legislação contemporânea. Olha, nós trocamos o Código Civil, nós trocamos o Código de Processo Civil, nós trocamos o antigo Código Nacional de Trânsito para o Código de Trânsito Brasileiro. Então, essas normas, claro, são normas muito mais robustas, codificadas, mas cada qual no seu nicho. Eu vejo aí com bastante alegria de realmente você ter uma lei que nos rege, né, que rege aí a categoria dos policiais militares e dos bombeiros militares, né? E como a gente discutia muito, eu e o Carreira principalmente, antes até da gente marcar a live, é melhor você alterar o que já agora está pronto, o abacaxi já foi descascado, já virou aqui um suco, do que você esperar todo esse trâmite. Esta alteração superveniente, ela é muito menos difícil. Ela pode entrar no que a gente chama no meio de processo legislativo como algum jabuti, né? Ela entra no meio de uma outra legislação qualquer ali, está ali no meio, aí lá, olha, altera o artigo tal da Lei Orgânica das Polícias Militares e dos Bombeiros Militares e segue como tem sido uma praxe no legislativo brasileiro. Eu queria aproveitar essa oportunidade de por que mudar o decreto 667, mas também trazer a fala do Carreira, do Sérgio Carreira, aqui para a nossa audiência, 160 pessoas já simultâneas. Lembrando para o pessoal que está nos assistindo e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é um canal voltado para quem é agente de segurança, policiais militares, policiais civis, policiais federais, e a gente vai dar prioridade às perguntas, responder as perguntas de quem é membro do canal, evidentemente, pela quantidade de perguntas, mas eu queria perguntar para o Sérgio Carreira, ele falou que o soldado da polícia militar, do bombeiro militar, é o taifeiro. Então, nós perdemos uma grande oportunidade, e eu queria colocar a pergunta aqui do Ricardo Vanelli. Nas instituições policiais e bombeiros, né, nos demais estados, onde não há todas as patentes descritas na lei orgânica dos bombeiros e da polícia militar, o ente federado deverá criar esses postos de graduações, sabendo que você já explanou, era desnecessário ter a graduação de soldado se nós somos forças policiais, né? Então, eu queria que você fizesse esse paralelo, se as polícias e os bombeiros militares precisam criar, eu acho que é o caso do Rio Grande do Sul, que não tem o segundo tenente, eu acho que era o cargo de tenente, eu não tenho o caso do primeiro, segundo sargento, é sargento direto. Como ficaria isso aí, Carreira? Bahia também, né, suprimiu alguns postos. O próprio decreto, ele prevê que os governadores de estados eles podem suprimir, né, não criar, mas suprimir algumas patentes. É o caso de alguns estados, né, que o fazem dessa forma, como no caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que ao se formar depois da academia, no curso de formação de oficiais, eles já saem capitães, né? Alguns outros não têm algumas patentes. Quando eu falo que o termo soldado ele tem essa vinculação, né? Apenas 5 países utilizam o termo soldado, a patente soldado em forças policiais no mundo. Isso é de acordo com a pesquisa feita até agora com 183 países. Na OTAN, de acordo com a OTAN, né, e aí estou falando de Europa, logicamente, aquele policial, né, equivalente, né, a soldado. Por quê? Porque ele é o nível até ali, quarta série, a antiga quarta série, ensino fundamental, e no máximo ensino médio. O nível que a própria lei LOB traz, no nível superior, no Distrito Federal, desde 2009, tanto para ingresso como praça, como para ingresso como oficial, se exige nível superior, ou seja, há 14 anos o Distrito Federal já tem essa norma. Quando a gente faz uma comparação com os países europeus que têm instituições policiais com estatuto militar, né, que no caso seriam as nossas polícias militares,
O praça, que tem nível superior, ele já é hoje, que seria o equivalente a um primeiro sargento ou um subtenente. Né? Isso estou fazendo uma comparação com a Europa, logicamente. Né? Um exemplo muito interessante que a gente tem é o da Mongólia. A Mongólia passou por um processo. A Mongólia fica entre a União Soviética, hoje a Rússia, e a China. Durante o período ali de Guerra Fria, tinha uma pressão muito grande, tinha uma quase que vinculação com os países antes mencionados. Então, quando a União Soviética se rompeu, a Mongólia ela realizou o que hoje é uma referência quase que mundial, o que se chama de reforma do setor de segurança, que não se aplica somente à instituição policial, mas também a todas as instituições que formam o que se chama muito utilizado nos Estados Unidos, que é o sistema de justiça criminal. Né? Então, em inglês é o Security Sector Reform, que é a reforma do setor de segurança. A polícia da Mongólia ela foi totalmente reestruturada e, para ingresso, até para se colocarem num patamar equivalente às demais polícias mais desenvolvidas do mundo, já se ingressa com uma patente de sargento, que eles chamam de sargento júnior. Né? Da mesma forma que na União Soviética, eles tinham o domínio completo das instituições policiais dos seus países agregados, a patente máxima era até coronel. E isso permaneceu em alguns dos países depois da independência. A Mongólia, logicamente, criou o ciclo de oficiais generais lá e aumentou o ingresso para a patente de sargento júnior, tentando fazer o quê? Uma nivelação razoável com países. E eu falo assim, eu estou comparando, às vezes, a Europa, mas se você pegar os países mundo afora, todos eles têm de polícias de modelos clássicos, logicamente, não estou falando de polícias judiciárias e de departamentos especiais federais, como é nos Estados Unidos, etc. Mas todos eles, né, salvo ali 3 ou 4, têm um ciclo de oficiais generais, né, que não necessariamente precisa ter o nome de general. Na Marinha, o oficial-general da Marinha não é um general, é um almirante. Na Força Aérea, o oficial-general não é um general, ele é o ciclo de oficiais generais, né, que é o brigadeiro. Então, todos os países, né, Europa, África, Ásia, falam aqui dos nossos vizinhos. Vai na Argentina, vai no Chile e vai ter lá um general, nível general 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, 1 estrela. Né? Isso aí é Colômbia, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, todos os países têm o ciclo de oficiais generais e a sua patente inicial, nenhuma delas é chamada de soldados, eles têm nome próprios, né? Se são gendarmerias, é um gendarme, é um guarda, é um agente de segurança, e logicamente países mais desenvolvidos, por exemplo, eu citei a França, por exemplo, que o agente de início de carreira, na França, na polícia da França, não estou falando de gendarmeria, que no caso da França seria gendarme, que é o termo utilizado para o início de carreira, ele se chama agente da paz, né? Agente da paz, ou seja, é um conceito que é evoluído de acordo também com a evolução da sociedade. A gente também tem que fazer a contextualização da necessidade de evolução social para que os seus órgãos e instituições também evoluam na mesma proporção. Muito, muito bom. O Fred, nossa audiência já bateu 200 pessoas simultâneas, né? E isso vai reverberar bastante. Então, tem muitas perguntas aqui, eu coloco do Souza, né? E já faço uma emenda. Ele pergunta se tem prazo de regulamentação, se uma lei federal, se há necessidade de decreto regulamentador em cada estado. E já pergunto, havendo decreto regulamentador, por que a necessidade de ter o decreto-lei 667? Eu queria que você fizesse essa análise, né? Eu tenho uma lei federal, mas cada estado tem a sua polícia, né? As polícias e os bombeiros são subordinados ao governador, mas a lei é nacional, a lei é federal. Então, ainda vou ter um decreto para regulamentar essa lei nacional, é isso. E aproveitando, não tem vacatio legis, mas o Nepomuceno coloca que lembrou que tem 6 anos de vacatio legis para quem vai fazer CFO ou vai exigir nível superior. Queria que você fizesse... Não está meio enrolado aí? Parece que vai aparecer um jabuti aí. Não? Ou estou vendo alguma coisa errada aí, Fred? Vamos lá. É assim, vamos começar, porque a gente já recebeu várias perguntas antes da própria live, né? Vamos já começar primeiro a entender uma questão.
A Constituição Federal, ela determina lá no artigo 24, a partir do artigo 21, 22, 23, 24, você tem as competências, chama competências materiais ou legislativas. E os parágrafos do artigo 24 disciplinam essa questão. E lá no parágrafo 2º ele fala que cabe à União legislar para as questões gerais. Então ficaria mais ou menos assim, no âmbito federal, as normas gerais, no âmbito de cada estado, as normas regionais, e no âmbito de cada município, não estou falando de segurança pública aqui, a legislação local ou municipal. Todo ente federativo tem o que a gente chama de autonomia FAP, uma autonomia financeira, uma autonomia administrativa e uma autonomia política. Não é soberania, nem a União tem soberania, só tem soberania a República Federativa do Brasil, que é o todo, né? No mais, os entes federativos só têm autonomia, que fica aquém da soberania. Então, você tem que respeitar esta autonomia sobre uma violação até de pacto federativo, né? Deu uma estudada na lei, muitas questões ali são de deliberação dos comandantes gerais, sem mencionar muitas vezes a questão do próprio governador. Eu discutia com o Carreira isso ontem, anteontem, né? E não existe a figura política do secretário de Segurança Pública, tem alguns estados nem tem esta figura, né? Então, nos que tem, você já fica aí como vou chamar assim, como uma falha, entre aspas, porque a falha não é da lei, mas como se fosse uma falha de redação legislativa. Como, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, você tem a polícia técnico-científica, que não existe na Constituição Federal, não está no artigo 144. Então, esses, vamos usar um termo aqui meio policial, esses rabos, né? Essas arestas, elas precisam ser aí devidamente balizadas. Quando você tem uma norma geral, a regulamentação dela, se lhe é imposta, ela tem que ser um padrão. Caso contrário, você ficaria desuniforme, né? Você imagina que não sempre se estimula um padrão, né? Sempre se estimula um prazo, mas não tem prazo algum. Então, nós aqui no estado de São Paulo fazemos a regulamentação no nosso meio, de acordo com as nossas normas internas, em 90 dias. Aí o estado de Minas Gerais, em 30. Aí o estado X, em 200. Então, você teria uma falha de executabilidade, de eficácia de uma lei federal, né? Eu também fiz uma pesquisa aqui agora, enquanto a gente estava batendo papo, de regulamentação, mas eu, pelo menos, com o termo regulamentação no texto final que saiu do avulso lá do Senado Federal, confesso a vocês que eu não achei com o termo regulamentação, né? Regulamentada, vamos ver aqui se tenho, regulamentadas, tá? Serão, então, para os efeitos dessa lei, as definições de segurança pública, ordem pública, preservação da ordem pública, poder de polícia, polícia ostensiva, polícia de preservação da ordem pública, defesa civil, segurança contra incêndio, prevenção e combate a incêndio, pânico, emergência, busca, salvamento e resgate, polícia judiciária militar, bem como outras definições pertinentes, serão regulamentadas em ato do Poder Executivo Federal. E aqui, você não me perguntou, Rodney, mas eu já vou pegar o gancho, já que eu trouxe aqui esse problema. Nós temos nós, legislativo brasileiro, nós temos um péssimo hábito, que eu acredito que isso foi herdado de Brasil, Império, Brasil, Portugal, de você repetir e de você deixar a coisa mais robusta, né? Me parece que só vale o tamanho, né? Quanto maior, melhor. Dou 2 exemplos simples. Nós temos uma Constituição Federal que é escrita e analítica, com 250 artigos permanentes, são mais de 500 disposições, e mais de 100 atos transitórios, né? A Constituição Estadual, ela deveria ser sintética, porque o que é estrutural já foi falado na Federal. Não, muitos estados da Federação tiveram a proeza, conseguiram de fazer uma Constituição ainda mais volumosa. Quando você analisa a Constituição norte-americana, que ela é sintética, estrutural, e a dos estados analítica, você vê essa coerência. Volta aqui para a nossa lei orgânica, e aqui, olha, vou até pegar uma frase, mais uma vez, o capitão Augusto, eu não quero dar aqui de engenheiro de obra pronta, vou criticar, não é isso, né? Vou pegar a frase do capitão Augusto aqui, entre aspas, sobre o projeto final, né? Não é o ideal, mas é o viável.
não é unânime, mas é a votação da maioria para que tenhamos, então, aí uma lei moderna. Sobre a lei moderna eu discuto depois, mas, assim, exatamente, é uma lei atual, mas não é uma lei moderna, né? Talvez ali uma falha. Então, é fácil você aqui sentado agora, 1 a 1, imagina a pressão, todo mundo, líder de bancada, vai, passa pela comissão A, volta, negocia, lobby. Então, assim, é só quem vive esse mundo do Congresso que sabe a dificuldade que é para você aprovar um artigo, ainda mais uma lei toda, né? Então, sempre aqui a minha reverência ao capitão Augusto, ao coronel Miller, que deu todo um staff, a estrutura jurídica dessa lei, mas né, eu vejo aí sempre essa reserva de novo, reproduzir uma série de questões que já estavam escritas na Constituição Federal, né? Então, você reproduz aquilo que já é uma norma maior, não tem, você não precisa, né? Isso é um pleonasmo legislativo, você não precisa falar aquilo que a sua norma superior já está escrito, né? Então, o que eu vejo aí, como professor de direito, principalmente de direito constitucional, direito administrativo nos últimos 25 anos, é que a legislação brasileira ela é qualquer coisa menos pedagógica, menos assim para facilitar a vida do operador do direito. Então, a minha crítica inicial fica também sobre isso, né? De passar os olhos, a gente vai discutir algumas coisas que vão aqui aparentando, mas algumas coisas me parece. Mas passou na CCJ da Câmara, passou, cara, isso é negociação. Se não tivesse nenhuma violação, o Supremo Tribunal Federal não estava abarrotado de ações diretas de inconstitucionalidade, ou seja, de leis federais que foram aprovadas, estão em vigor e agora busca-se salvaguardar o texto constitucional com a suspensão da sua eficácia. Então, eu vejo assim, são normas gerais, então a regulamentação pelo Poder Público Federal e vai balizar, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos a síndrome do resfriado legislativo, né? Será que essa lei vai pegar? Isso aí é de um negócio que dói a alma para quem trabalhou com isso e tal. Mas a gente vai se ajustar, vai adaptar, vai buscar alterações legislativas já na próxima vigência legislativa, em 2024. Mas é o que tem para o momento. Gosto da frase do capitão Augusto, não é o ideal, mas foi o que nós conseguimos aí depois de 22 anos de trâmite. Eu queria aqui falar para o Eduardo Mandu, porque nosso canal é democrático, a gente não fica selecionando perguntas aqui para colocar, a gente está aqui dando a cara, né? Nós temos bastante tempo de serviço público. Com o nosso tempo de serviço público, muitos não têm idade que estão nos assistindo aqui. E quando a gente responde aqui ao Eduardo Mandu, ele fala assim, quando vão começar a falar dos pontos principais da lei. A gente está mostrando toda a problemática da lei, porque a gente vai ter outras lives explicando, a gente tem que ver se a lei vai passar na sanção, o professor Frederico, o Fred acabou de mencionar. Então, não é que a gente não esteja abordando ponto a ponto, é porque não existe, se a gente já está mostrando todo o problema estrutural da lei antes dela ir à sanção do presidente, é importante a gente entender que ninguém tem a resposta mágica. A gente tem que sair do intramuros, do muro do quartel, né? Aquelas conversas, vamos tirar o imposto de renda dos policiais, não precisa pagar imposto, a gente vai ter isso, não vai ter nada. Então, a gente tem que entender que essa é mais uma lei dentro do sistema complexo jurídico do nosso país. A gente está abordando os pontos estruturantes, falando todos os enfrentamentos, mas depois a gente entra ponto a ponto. E eu já queria levar a uma pergunta ao Carreira, né? Que eu faço uma alusão ao Elcio Rezende. Ele fala que aqui no estado do Ceará, um sargento com 12 anos de polícia ganha aproximadamente nem R$150 a mais que um soldado que acaba de entrar na polícia. Olha que grave, né? Essa situação trazida pelo nosso policial Rezende. Obrigado pela audiência, Rezende. Um abraço a todos os policiais do Brasil, em especial um abraço aos policiais, aos militares do estado do Ceará, que eu sei que o enfrentamento do crime aí não é fácil. Mas, Carreira, aproveitando a diferença salarial, é uma pergunta que apareceu no meu WhatsApp dos grupos que a gente tem. Oficiais da polícia em outros países precisam de nível superior para ingressar e precisam de direito? Ou como é que é a entrada para ser oficial na Argentina, na Turquia, na Espanha, nos Estados Unidos? Como que funciona lá? Olha, a grande maioria dos países, né, eles, para nível, quando se exige nível superior, exige nível superior
de qualquer área, até porque a polícia é um órgão complexo, com muitos departamentos, com muitas áreas de interesse. Então, a questão do direito no Brasil hoje, ela é quase que uma obrigação, né? A questão de se demandar, exigir curso de direito para praticamente tudo, os principais concursos no Brasil, vem tornando as polícias cada vez mais fincadas no direito, quando que, na verdade, as instituições policiais, todas elas precisam de gente na área de economia, na área de estatística, na área de saúde, na área de gestão pública, na área de administração. Então, logicamente, direito também, né? Mas isso, os próprios cursos de formações, eles deveriam ou devem, né, ter uma carga relativamente proporcional ao exercício da carreira, dos cargos que irão ocupar, para o direito. Então, essa obrigatoriedade quase existente no Brasil de exigência de curso de direito, a meu ver, de acordo com o que eu já pude pesquisar mundo afora, é um equívoco, né? A gente pode fazer aqui uma simples comparação, que o pessoal gosta muito de FBI, gosta muito de Polícia Americana. Para você ser agente no FBI, no FBI, todos os cargos são de agente, né? Não existe outras figuras. Então, para você ingressar no FBI, você tem que ter nível superior. Qualquer nível superior, né? Não tem essa questão. Por quê? Justamente por esse conceito de que uma instituição policial necessita de especialistas de conhecimento, de bagagem intelectual acadêmica, também, né, associada à parte operacional e fim das corporações, mas para a gestão nas mais diversas searas de atuação policial. Vou dar outro exemplo aqui, que é a Polícia Judiciária de Portugal, que seria equivalente à nossa Polícia Federal, assim como a FBI talvez possa ser um equivalente à nossa Polícia Federal. A Polícia Judiciária de Portugal tem apenas 4 cargos, né, 4 níveis, e para ingresso em nível superior, mais qualquer nível superior, né? Somente no Brasil existe essa questão do direito sendo como um curso primordial e imprescindível para os órgãos públicos brasileiros cada dia mais, que, a meu ver, é um equívoco, não obstante, talvez um percentual possa ser, né, definido para o cargo de direito, né? Então, assim, não há essa obrigatoriedade, e digo até mais, a maioria das polícias existe uma equivalência, sim, inclusive para muitas polícias, para você chegar a um determinado nível hierárquico, você precisa de um curso de mestrado, né? E curso de doutorado. Então, eles são exigidos. Você quer... E tem muito no Brasil, tem essa coisa de eu estou há 10, 15, 20 anos na mesma graduação. Olha, você pega aí polícias americanas, muitas polícias do mundo afora, a pessoa o profissional, ele pode ficar 30, 40 anos como no mesmo patente. Por quê? Não, porque ele não vê vantagem em ascender profissionalmente, porque tem mais trabalho, porque tem mais responsabilidade, mas para compensar isso, os órgãos, eles dão o quê? O que chamamos de anuênio. Tínhamos em alguns estados o anuênio, quinquênio, né? Ou seja, ele vai ganhando uma gratificação por tempo de serviço. Se ele quiser ser promovido, ele tem que o quê? Se candidatar em processo seletivo, isso é uma máxima em quase todos os países, para ver se ele tem qualificações dentro de uma meritocracia, que é uma forma, não é aquela coisa de indicação política, indicação de um só, vai quem a gente quer, não. Ele tem que ter uma carreira construída, passar em concursos, como é na Grécia, por exemplo. Na Grécia, de você passar de uma graduação para outra, de uma patente para outra, você tem que fazer concurso interno. Não é a antiguidade. A antiguidade é um dos indicadores que pode te ajudar a ser promovido. Mas é uma fórmula, existem fórmulas para se averiguar a promoção. Em relação ao nosso amigo do Ceará, que falou que há 12 anos está, a lei, a LOB, ela não contempla essa questão, né? Então, por exemplo, quando eu ingressei na polícia, tem quase 27 anos, eram 5 anos para você sair capitão. Eu fiquei quase 11, né? A minha geração ficou mais de 11 anos, alguns 14 anos como oficial subalterno. Enquanto amigos de outros estados, como o Rio de Janeiro, já eram capitães quase saindo major. Ou seja,
E a lobby, que poderia ter aproveitado a oportunidade de fazer essa regulamentação, essa padronização, já que a ideia é padronizar procedimentos, é muito difícil, né? Quando a gente tem normas de promoção de policiais regulamentadas por cada estado. E essa lobby também tem alguns pontos que eu gostaria de falar. Hoje recebi informação direto como dizem alguns jornalistas, né, algumas fontes, de acordo com as minhas fontes, né, na presidência, a expectativa de 30% a 40% do texto ser vetado. Caramba, né? meu. Surpresa, hein, Frederico? Caramba, hein? Pessoal, é óbvio, né? Isso é só o que a gente chama na nossa área policial de bizu. Olha o bizu! Olha o bizu, galera! Atenção, bizu. É para corte, hein? É para o corte aqui do... Qual que é o bizu? Tem esse bizu, né? De alguns até colocaram 50%, mas eu acho que 50% tá muito acima, mas entre 30% e 40% de veto no nível de presidência. Aí tem questões que vão contra já a jurisprudência do STF, como a questão de gênero, que recentemente o STF já a questão de percentual de gênero para ingresso nas corporações, já no caso do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, que o STF já decidiu que não há limite de percentual de gênero, e aqui na lei fala que 30%, 20% para as mulheres. Achei de cara, já vi isso. Então, assim, o STF já vai ser em breve vinculante, já que tem 2, 3 decisões nesse sentido de que não há limite de gênero para polícias. Então, eu acredito que esse dispositivo já vai automaticamente ser vetado por uma questão de incompatibilidade com decisões do STF, né? Isso é só um exemplo. Outros tantos que ferem o Pacto Federativo, então tem vários dispositivos que tiram a autonomia do governador, que vinculam a obrigatoriedade da unidade federativa em cumprir, em cooperar com a União, sendo que a cooperação ela faz parte do texto constitucional, onde a unidade federativa, quando ela desejar, ela vai cooperar com a União em benefício, em prol de um determinado. E isso é feito através de convênios, né? Não é através de lei, né, que a gente fala, goela abaixo, ferindo o Pacto Federativo previsto na Constituição. Então, tem alguns dispositivos que estão nesse sentido também, que eu acho que são muito complexos. E eu entendo que alguns governadores de Estado, eles que são muito atuantes na área de segurança pública, eles vão questionar alguns desses dispositivos, que vão tirar a autonomia dos governadores em muitas questões que hoje cabem a eles legislar. Então, se a nossa Constituição ela prevê o sistema federativo, tem que ser respeitado. Quando a gente começa a mexer no poder do governador, né, do Estado, do Distrito Federal, eu acredito que a gente vai ter alguns impactos. A exemplo que eu posso citar aqui, o artigo 32, onde fala a remuneração dos militares do Distrito Federal, territórios ex-Distrito Federal, será estabelecida em lei federal e tenta fazer uma padronização de salarial. A gente tem que lembrar que quem paga o salário é o Estado, é a unidade federativa, não é a União. Então, eu fico pensando, a União vai fazer vai fazer um repasse orçamentário para os estados para ter um piso, né, para ter um mínimo, né? Então, assim, tem vários pontos aqui que geram dúvidas em relação ao que realmente o texto busca apresentar e, na verdade, o problema está na solução. Não vejo muita solução nesse tipo de problema apresentado em alguns dispositivos. Muito bom. Eu queria colocar aqui, ó, Dom Pedro II voltou, né? Mas é uma brincadeira aqui, não? Ele coloca, talvez não seja a lei perfeita, né? Colaborando com a fala do Frederico, mas é possível dentro do jogo da política. Eu acho que deveria reduzir o número da hierarquia. E nós temos várias perguntas aqui, né? Eu vou sintetizar e já jogar para o Fred essa bola quente, né? Essa bola pingando aí para ele chutar para o gol ou não. Rodney, antes de você me passar a pergunta, você me permite, senão eu vou perder só um gancho do claro, Carreira, claro, sobre o curso superior, que muita gente cutucou tal, e falou que isso era uma cisão. Quando a gente conhece os bastidores de algumas coisas, né, é a famosa visitar a cozinha de determinado restaurante, né? Apesar da placa lá, visite a nossa cozinha, às vezes é melhor não visitar. Os bastidores do FIES
envolveram aí, um já morreu, posso falar, que é o saudoso Digênio, que foi o fundador do Objetivo, da Unip, juntamente com na época, presidente do conselho da maior universidade particular do país, no avião do Digênio, sei porque tenho amizade com um dos interlocutores daí, quando o ministro da Educação era o Fernando Haddad, e eles discutiram isso literalmente no ar, como é que seria essa questão do FIES, para dar essa ampla acessibilidade ao curso superior no Brasil. Faz uma nota de corte, chega a 2021, Milton Ribeiro, então ministro da Educação do presidente Jair Bolsonaro, que foi vice-reitor da Universidade Mackenzie, e ele deixou bem claro que o curso superior era para poucos, apontando até um caminho bem norte-americano e europeu, que a formação de técnicos seria o futuro. Faço mais um corte. Tenho 25 anos de sala de aula em curso superior. E eu encontro, mas muito mais do que eu gostaria, alunos meus formados em Direito, aprovados na OAB, está vendendo produto esportivo numa loja como empregado, está de caixa numa loja de venda de gesso, está de Uber. Ficaríamos aqui até a madrugada para eu elencar nos últimos tempos quantos alunos que concluíram e passaram, por exemplo, no exame de ordem. Onde eu quero chegar? Popularizou tanto o acesso ao ensino superior, qualquer um que estiver nos assistindo, nesse interregno eu coloquei aqui, curso superior barato. Me apareceu, por exemplo, um EAD, R$ 99. Onde eu quero chegar? Você escancarou tanto o acesso ao curso superior que hoje você realmente exigir um curso superior, aí vamos falar no primeiro momento que seja qualquer um, cara, não me parece uma nota discriminatória, uma régua de corte absurda, e tão somente uma régua da realidade de acessibilidade que o próprio governo construiu isso há alguns anos. Então, assim, a universidade é lotada de tudo que é curso, 2 anos com status de nível superior, tecnólogo em curso superior. Então, assim, me parece uma aberração você nivelar por baixo, né? Nós recebemos perguntas antes da live, é um absurdo fazer isso com o soldado e exigir o ensino superior. É o que eu posso falar num passado, quando eu fiz a minha primeira pós-graduação em 2000, pós-graduação era pós-graduação. Mestrado era um negócio assim já difícil. Hoje, a pós-graduação popularizou tanto, eu sou professor de vários cursos da pós, existem pós-graduações que você paga uma mensalidade de R$ 199. Eu só vou fazer um corte. Não, eu vou fazer um corte. Faça. Se você for no site do MEC, tem pós-graduação gratuita. Gratuita. Eu estou fazendo uma. Então, pelo MEC vai sair o certificado de uma universidade federal. Então, e aí o que acontece? Você realmente imaginar que é uma cisão, não é uma cisão. A coisa achatou. Como é que eu vou querer tirar uma pessoa com menos conhecimento, né? Na verdade, é um proforma. O cara faz um curso à distância, na forma que ele balizar, do horário, da distância. Antes a gente tinha... poxa, semana retrasada, uma entrevista na Record sobre segurança, e o jornalista me perguntou, professor, o Brasil é um país seguro? A minha resposta foi, qual o Brasil? Então eu volto aqui, né? Mas eu aqui no norte do país... não, agora você tem acesso a... Você com internet, acabou aqui o Rodney falando, você faz pós-graduação pelo MEC, você tem uma série de acessibilidades. Então, assim, é de uma incoerência acadêmica, é de uma incoerência, principalmente com o FIES. Sabe uma reportagem essa semana que o FIES adiantando mensalidade de 10 pau de medicina, 10 mil mês. Então, assim, hoje, realmente, assim, não posso generalizar, cada cara às vezes tem um caso extremado, mas dificilmente uma pessoa não consegue se organizar para fazer um curso superior. E eu penso que dentro dos princípios constitucionais de eficiência, de serviço público adequado, a gente tem que exigir, dentro de um parâmetro harmônico, um mínimo, e o mínimo hoje é o curso superior. Como eu falava, hoje qualquer um faz uma pós-graduação. Hoje, a pessoa já tem 1, 2, 3 mestrados, e o doutorado, lá no passado, é o que era o mestrado. E a pós-graduação hoje ficou quase que como uma graduação. Existem casos, eu tenho alunos da pós-graduação que estão cursando a pós junto com a graduação. Então, assim, não é discriminação. Penso, já que é um ponto positivo da lei
nesse sentido, fazendo esse recorte aqui do Carreira. O Carreira quer fazer uma intervenção? Eu posso dar só um exemplo. No Distrito Federal, em 2009, com a Lei Federal 12086, que quando passou a exigir o curso de nível superior para ingresso para tanto para soldado quanto para oficial, o que a corporação, a Polícia Militar, fez? Ela criou um programa onde ela proporcionou a todos os policiais militares da corporação na ativa que não tinha nível superior, fez uma licitação e ela ofereceu o curso de tecnólogo em segurança pública a todo o efetivo da corporação que não tinha nível superior. Então, para evitar o quê? Que novos policiais ingressassem com nível superior e pudesse haver ali uma certa rixa e tal, e também para elevar o nível da corporação. Então, todos os policiais da corporação fizeram o curso, que foi executado por universidade particular, através de uma licitação, e isso foi oferecido pela própria instituição e governo local. Então, não foi necessário o policial gastar dinheiro próprio, não foi necessário financiamento via FIES, a própria instituição e o próprio governo do DF ofereceram à instituição, a IPM Bombeiro, para todos aqueles que não tiveram, foi realizar o curso de Tecnologia e Segurança Pública, passando, assim, à época, cerca já de 80 e poucos % de policiais da ativa já tinha nível superior ou cursavam nível superior, e a partir de então, estava se buscando 100%, que acredito eu, não tenho os dados atualizados, mas acredito eu que esteja muito próximo ou totalmente realizado. Aqui em São Paulo nós tivemos isso para quem é professor também. Teve um momento que todos tinham que ter pedagogia, então antigamente tinha professor que tinha ensino médio, que era o curso que tinha lá na época, e isso já foi ajustado, está ajustado em vários estados. Eu queria, a gente está chegando no horário limite, eu sei que nossos entrevistados têm compromissos, e eu já quero convidá-los para uma próxima live, mas eu quero passar para o Frederico e depois para o Carreira, mas respondendo objetivamente, né? Primeiro colocar o Roberto Proença. Será que a maioria dos estados já estão preparados para essa lei orgânica? E tem uma pergunta bem interessante aqui, que eu já faço, né? Que tem a ver com a lei orgânica. O maior problema do nível superior é a questão de idade de ingresso, não possibilitando um jovem de 18 anos ingressar na corporação. E falando se os estados estão preparados para fazer a norma regulamentadora, é que a gente tem várias discrepâncias. Em São Paulo, para ingressar a Polícia Militar, 17 anos. Outros estados, 18 anos. Tem GCM que pede 21 anos. Idade máxima, né? Isso é idade mínima. Idade máxima para ingressar em São Paulo, 30 anos. Eu não sei quando em Brasília, o Sérgio pode falar, mas tem estados que são 35 anos. Então, de forma objetiva, para indo para o nosso final, Fred, eu já convido a todos que estão nos assistindo aqui a se inscrever no canal. Semana que vem ou na próxima a gente já faz uma outra live falando se teve veto, se não teve, para esclarecer os outros pontos. Fred, regulamentar idade, salário, piso, idade mínima, idade máxima, até que ponto a lei veio para confundir e não facilitar? Rodinho, vamos lá. Eu não lembro quem foi a nossa audiência aí que perguntou sobre a própria estrutura da lei, bem objetivo, analisando os princípios básicos e as diretrizes da lei orgânica. Confesso que eu não vi assim nada de muito diferente. Falando sobre a organização das polícias militares e dos bombeiros militares, nada muito diferente. Aí eu pego o gancho do Carreira, essa questão de você ter um fundamento na organização das Forças Armadas, né? Então eu vejo isso de uma forma muito ruim. Pergunta que fizeram para nós, para não deixar sem resposta, essa questão salarial. Puxa, vou dar um exemplo. O orçamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, se eu não me engano, é de 23 bilhões. 23 bi. Né? Como é que você vai jogar tudo isso no colo, por exemplo, da União? É maior do que a maioria dos estados da federação. Então, não dá. É igual você fazer um piso mínimo que a gente teve de enfermagem, subir, e aí você faz a lei e você não dá executabilidade. Está na tela agora. Alex Guimarães, sobre o salário. Não vai ter aumento real algum, esquece, não tem nenhuma previsão disso. O fato de eu querer trabalhar, todo mundo almeja trabalhar no Distrito Federal, que é uma ilusão isso aí, achar que é uma Não, parece que é bom lá. Só para o início, depois não é bem assim, se eu não me engano. O Distrito Federal tem o 8º salário, mas é interessante falar isso. Você não vai ter aumento de salário,
essa permuta, eu quero trabalhar lá, vai depender do poder discricionário, ou seja, a conveniência e oportunidade dos dois comandantes gerais, passando por óbvio pelo chefe do executivo, né? Mas há esta possibilidade na lei, falando assim a lei como uma estrutura. O Proença perguntou se os estados estão adaptados. Cara, eu não vi mudanças estruturais a ponto de você descompensar, um ente federativo nesse sentido. Eu não vi na tela, passou rápido, mas essa questão das vagas é uma questão interessante, e uma pergunta também que foi antes da live, anteontem, já haviam mandado, essa questão de padronização de uniforme, essa padronização de curso, é assim. Cara, uniforme, mas qual o Brasil? O Brasil da Caatinga ou o Brasil do Rio Grande do Sul? Né? Então, isso está dentro da autonomia administrativa, né? Não é uma força federal, não tem que padronizar. E padronizar, por exemplo, o currículo, já é uma questão extremamente interessante, como se fosse uma padronização mínima geral, mas não aquele currículo idêntico para cada ente federativo, que tem a sua particularidade. Da polícia, né? Você tem um padrão mínimo. Então, assim, às vezes o cara ele é ansioso, ele coloca assim, não, tá bom, na prática aí o que vai mudar para mim? Nada. Isso, gente. Nada. Não vai mudar nada. Para os policiais bombeiros não mudam nada, né? Não muda nada. Cara, tem uma série de questões aí de polícia judiciária, tem que dar uma estudada. Você já tem uma lei do Sistema Único de Segurança Pública publicada lá, que eu não lembro, o SISUP lá, acho que é de 2018, se eu não me engano. Você tem uma lei deste ano, no início desse ano, que fala da Política Nacional de Segurança e Defesa. Então você tem legislações esparsas, já falando um monte de coisa. Mas então por que todo esse oba-oba? Cara, é importante você ter uma lei orgânica, é importante você ter uma estruturação, e é importante daqui, com essa base, a gente buscar e ter alguma coisa. Da fala do Carreira, de 30%, 40%, o bizu de veto, cara, surpresa zero, né? O governo atual, não buscando qualquer comportamento ideológico aqui, tem uma ojeriza aos militares de qualquer que seja a sua esfera, federal ou distrital. Achar que isso vai passar e vai passar tranquilo, não vai passar, né? Então, às vezes, a retaliação é tamanha que você desconfigura todo um trabalho aí de tantos anos. Mas, às vezes, a gente fica lá naquela expectativa, né? Vou aumentar meu salário, eu vou sair daqui e vou trabalhar na Brigada Militar, eu vou trabalhar lá no Distrito Federal, eu vou trabalhar em São Paulo, eu quero ir para a rota, eu quero... Não estou dizendo que não vai acontecer, mas realmente, assim, acho que é uma velocidade bem mais reduzida de qualquer tipo de mudança. Nós estamos num Brasil enorme, dimensão continental, e você não vem uma lei dar uma chacoalhada em toda a segurança pública. Assim, você está na dúvida, vai lá no artigo 144 da Constituição, como a gente sempre fala, lê o livrinho lá, que é aquilo ali, e vai ter muito pouca mudança e nada mais do que isso, entendeu? Carreira, eu queria passar as palavras finais para você, já convocá-lo militarmente para participar da próxima live, já esclarecendo alguns pontos, mas é isso, né, Carreira? Me parece que para os policiais, para os bombeiros, não muda nada. Talvez a instituição polícia, a instituição bombeiro, passa a ter uma lei orgânica, mas para os policiais não tem benefício, não vai ter aumento, não vai ter nada. Esse é seu sentimento jurídico sobre a lei? Eu tenho que concordar com o Frederico em relação a esses pontos, né? Não tem como divergir muito. Grande parte dos dispositivos da lei já estão previstos em outras legislações, não muda nada, né? Eu acredito que foi uma grande perda de oportunidade para tratarmos de ciclo completo de polícia. Só existe que esse sistema é único no mundo, aí nossas jabuticabas, né? Só existe esse completo parcial de polícia no Brasil. Não existe nenhum. Tem na Guiné-Bissau. Mentira, não tem na Guiné-Bissau. Tem em Cabo Verde. Tinha em Cabo Verde até Cabo Verde fazer uma reforma do sistema policial e unificar todos os departamentos de polícia, assim como em outros tantos. Nos Estados Unidos, nós temos quase 19 mil instituições policiais, todas com ciclo completo. Então, essa questão do ciclo completo no Brasil poderia ter sido sanada ou resolvida parcialmente na LOB, foi deixado de lado. A separação entre defesa e segurança pública, a partir do artigo 28, é uma lástima, para mim é uma aberração, colocar aqui a Inspetoria-Geral do EGPM como responsável por supervisionar. Meu Deus do céu, isso aí
na década de 60, até que vai em 2023, isso é uma anomalia, né? Isso é quase que um tiro no próprio estômago que foi dado, assim, onde a gente pega países que são paupérrimos, né? Estão ali passando fome, mas se você pegar ou fizer um Ctrl+C da legislação policial deles e aplicar no Brasil, a gente vai progredir décadas em relação a isso, a modernização. Outra questão é a questão da hierarquia, que poderia ter sido tratada, mantiveram a mesma, na verdade, uma outra perda imensa, assim como a questão de promoções, critérios de promoções, tempo para promoções, questões salariais, né? Ou seja, assim como o governo federal ele faz repasse para alguns tipos de situações, poderia fazer para ter ao menos uma equiparação, um piso salarial para a polícia, um mínimo que poderia ter sido legislado nesse sentido. Então, a gente vê que, fora os conflitos com a Constituição, com o STF, com outras legislações, nós continuamos com o Código Penal Militar, que é de 69, que é uma coisa bizarra, que nunca foi reformado. Então, assim, mantiveram aqui crime para um militar que tem um negócio, ele é um criminoso, né? Não pode ter um negócio legal, pagando impostos. O que é que isso vai ferir quem? A administração, um cidadão? Qual é o problema nisso, né? A gente tem que evoluir. Eu acho que a gente perde oportunidades quando a gente não trata de coisas que realmente são necessárias, né? O que é necessário para a carreira policial? Promoções, critérios de promoções, salários justos e dignos para evitar corrupção, para dar uma vida digna para o policial e seus familiares, hierarquias modernas, hierarquias comparáveis a países mais desenvolvidos, ou mesmo a países sul-americanos e africanos, que já colocaria a gente uns 20, 40 anos à frente do que nós temos hoje, né? Esse sistema compartilhado de polícia que não existe em nenhum país do mundo. Então, assim, ou o Brasil é referência mundial em modelo de polícia, e todos os demais países do mundo estão equivocados, ou, né, o Brasil é um país que está fora da curva, por ter um único modelo do chamado ciclo completo e incompleto de polícia, que só existe aqui. Uma polícia faz uma coisa, outra polícia faz outra. Logicamente que em vários países, existe a questão de tipos de jurisdição por níveis de crime. Logicamente, crimes federais, crimes que são da esfera federal. Logicamente, a Polícia Judiciária Federal tem a competência, assim como acontece em todos os países do mundo, que tem a polícia que vai se tomar conta disso. Mas, enfim, tem tema para ser discutido, poderíamos discutir artigo por artigo, né? Como foi feito ontem, nós fizemos ontem, mas vamos aguardar, né, a decisão presidencial para ver o que realmente vai ficar na lei. Como o Frederico me falou, é legítimo a guerra e a luta, porque não podemos sermos inocentes que existe um lobby, os demais órgãos de segurança pública das Forças Armadas contra, né, um avanço das polícias no Brasil. Isso aí não estou falando nenhum segredo, isso é uma questão que, inclusive, tem livros onde isso está escrito, né, a questão de lobby contrário à evolução das polícias e a vinculação e subordinação ao Exército, que é uma tremenda, um pensamento arcaico, ultrapassado e do século XVIII, pensamento muito feudal. Aqui deixo minhas considerações e passo a palavra ao nosso anfitrião. Bem, gente, eu queria agradecer, passamos do horário, a lei é nova, ela é antiga, ela é nova e já é antiga, né? Já nasceu velha, né? 20 anos, né? Então, as oportunidades de melhoria de atividade policial, elas foram perdidas, pelo menos é o que parece. Eu queria agradecer a presença do Frederico e do Carreira, que bem expuseram, talvez não respondendo